hoje a nossa aula ela é uma mão na massa a respeito do que é, como administrar e como calcular o capital de giro. E olha que interessante, né? Quando a gente fala em capital de giro, eu diria que é uma dificuldade muito grande das empresas em conseguirem encontrar essa informação. Porque o capital de giro, você precisa ter alguns outros controles que te ajudem nesse cálculo, né? Para que você efetivamente chegue e tenha essa informação de maneira verídica, vamos pensar assim. Vamos lá. Como o capital de giro é dinâmico, a gente precisa ter um carinho muito grande por eles, né? Por ele, por esse cálculo. Então, eu quero abrir primeiro dizendo para vocês assim, explicando o que é essa questão do capital de giro, para que aí sim, né, a gente possa, já com essas informações, conseguir efetivamente entender de onde tirar e como usar. Então, vamos pensar a primeira coisa é o seguinte: ó, o que conceitua o capital de giro? Capital de giro, na verdade, ele é um montante, né, de recursos que uma empresa tem necessário para ela gerenciar suas atividades no curto prazo. Agora, esse curto prazo, gente, é assim, não é tão curto assim. Se você pensar em curto prazo, nós estamos falando até o final do exercício seguinte. Então, quando a gente pensa em até o final do exercício seguinte, se nós estamos no ano 2021, nós estamos falando até dezembro de 2022. Isso muda, então, porque imagine que se nós estivéssemos em janeiro de 2021, nós teríamos o final do curto prazo até o exercício dezembro de 2022. Então, nós teríamos aí praticamente 24 meses de curto prazo. Quando a gente está em junho, nós temos 18 meses. E agora, por exemplo, que nós estamos em novembro aqui, nós temos então 13, 14 meses, né, de curto prazo. Então, por isso ele é tão dinâmico. Ou seja, o que esses recursos de curto prazo indicam? O que é esse montante de recursos que uma empresa precisa? São os recursos necessários para você comprar, é fazer o que a empresa tem que fazer, é operar, né? É recurso necessário para você comprar, para você estocar por um determinado período, para você vender esse produto, receber e voltar esse dinheiro para o caixa. Isso nós chamamos de ciclo financeiro, inclusive, né? Porque é o tempo que o dinheiro gira, né? Então imagine o seguinte: hoje você pegou o dinheiro do teu caixa, né? E você comprou um produto. Legal. Ele foi para o teu estoque, certo? Então imagine como um ciclo isso, né? Então, se você tirou o dinheiro do caixa, esse dinheiro veio para o estoque, esse dinheiro do estoque, né? Ele foi comercializado. Se você tiver uma indústria, isso foi produzido, né? Dessa produção, então, efetivamente ele foi vendido, né? Então, veja, tem dois momentos aí. Se você produz, você estoca a matéria-prima, você produz e você estoca novamente o produto acabado. Depois você faz essa comercialização. E pode ser que você comercialize isso à vista, então ele volta para o teu caixa já, né? É a melhor dos mundos, né? Nesse sentido, porque o teu ciclo se torna muito menor. Quando não, ele vai ainda para o teu contas a receber, e do teu contas a receber, conforme a tua forma de concessão de crédito aí, conforme os prazos em que você comercializa, é que ele vai voltar para o teu caixa. Então, veja, nós temos um ciclo aí que é longo. Por isso que a gestão do capital de giro é tão dinâmico, porque tem dinheiro entrando, dinheiro saindo, dinheiro comprando para matéria-prima. Então, é importante gerenciar, porque esse ciclo ele vai girar de tempos em tempos, concorda? Então, conforme a atividade que você desenvolve na sua empresa, é o tempo que ele vai demorar para girar. E aí, nesse sentido, se você trabalha com mercadorias, é importante você lembrar que quanto mais tempo as mercadorias demoram para ser vendidas, ou se o cliente, por exemplo, não pagar, você vai ter um aumento da necessidade de capital de giro para suprir a tua rotina financeira. Então, isso é interessante no sentido de que, às vezes, a gente entende que quando está faltando dinheiro no caixa, muitas empresas acabam forçando as vendas, e para essas vendas acontecerem, elas acabam colocando um prazo maior. Então, assim, aumenta o prazo, o cliente pede, né? Vai lá e aumenta o prazo. Então, quando você aumenta o prazo, você aumenta a tua necessidade de capital de giro. Primeiro porque quanto maior o prazo, maior é a tua tendência a ter uma inadimplência, porque o cliente precisa comprar de novo mercadoria,
o teu cliente precisa, vamos pensar que você venda para o consumidor final, não tem problema, mas imagine que o consumidor final, ele tem uma necessidade de consumo e ele tem um salário que ele ganha. Se ele compromete o salário dele com uma parcela a longo prazo com você, há uma tendência muito forte de que ele precise consumir de novo e que ele ainda não tenha terminado de pagar as suas parcelas. E aí ele vai fazendo o quê? Ele vai remontando essas parcelas. Por isso que na análise de crédito é importante ter esse feeling aí para que você possa vender com qualidade, né? Porque é o teu capital de giro indo embora. Um outro fato é que, assim, gente, o capital de giro, em média, ele representa de 30% a 40% do total de ativos de uma empresa. Então, o que são o total de ativos de uma empresa? A gente está falando tanto de caixa, de estoque, de contas a receber, do imobilizado, né, do longo prazo e do curto prazo ali. Então, é importante lembrar que 30% a 40% vai ser dinheiro que vai estar girando. Os demais, né, que é o capital permanente, normalmente tem um peso maior sobre os ativos, que chega a 60%, 70%. Isso também vai variar aí conforme a sua atividade. Se você tiver dúvida, sempre lembre que você pode deixar uma pergunta aqui e a gente vai poder responder a tua pergunta. Então, veja, apesar de ter uma participação aí, que o ativo tem uma participação, né, o capital de giro tem uma participação menor dentro dos ativos, mas ele exige muito mais esforço do administrador financeiro, porque se nós pensarmos assim, né, é muito dinâmico, então com, é típico muitas vezes que o administrador acabe olhando para isso como forma de resolver problemas. Então, veja, é muito comum, quando eu chego nas empresas, as pessoas estão tentando resolver os problemas de capital de giro, ou seja, buscando financiamento, gerenciando essa questão do contas a receber, para poder vender e ter contas a receber, às vezes até para antecipar, e administrando, inclusive, essa questão dos déficits de caixa, né? Então, nessa luta para sobreviver, que é a luta em cima do capital de giro, a empresa acaba sendo arrastada aí por uma série de problemas e ela acaba tendo, às vezes, que sacrificar os objetivos de longo prazo. Então, é, é importante lembrar que, assim, no dia a dia, eu sei que você, empreendedor, aí, conhece bem esse fenômeno, né? Porque a gente gasta, eu vejo o empreendedor gastando boa parte do tempo que ele tem apagando incêndio, né? Que é o foco mais perigoso do capital de giro. Se vocês tiverem já assistido outras aulas, vocês vão ver que eu sempre comento que existe uma estatística, eu gosto muito das estatísticas, né, dos indicadores, que traz a informação de que grande parte das empresas, vocês também talvez tenham ouvido falar que muitas empresas não sobrevivem aí há mais do que 5 anos, na verdade 70% hoje ainda é uma estatística que não sobrevive, e desse percentual, gente, metade delas acabam indo na falência, não é por falta de lucro, não é por falta de cliente, mas é por falta de capital de giro. Quer dizer, eu preciso de dinheiro para conseguir fazer esse ciclo todo que eu citei no início do vídeo acontecer. E quando eu não tenho esse conhecimento, eu não consigo administrar isso, muitas vezes eu acabo tentando resolver o efeito e não a causa. E aí, quando a gente pensa em capital de giro, é muito relevante que vocês pensem no efeito e não só do tratamento da causa, porque o tratamento da causa é muito perigoso. É um endividamento que muitas vezes a empresa não consegue superar. Eu gosto sempre de falar também assim, então, as medidas, né, que fazem com que você reduza, né, a necessidade aí de capital de giro, estão principalmente relacionadas ao quê? Né, as dificuldades, né, que a gente tem. Quando você tem uma redução muito brusca de vendas, né, ou a questão da sazonalidade, todo negócio tem, né, todo negócio vai passar aí por uma questão de sazonalidade e de redução de vendas. A gente não tem uma venda linear todo o período. Quiçá você passe por uma venda boa e uma melhor, né? Mas às vezes a sazonalidade não é bem assim. Às vezes a gente passa por uma venda alta, baixa, enfim, e essas oscilações você não sente no primeiro momento. Você sente isso caso você venda parcelado, você vai sentindo quando essa parcela deveria entrar no teu caixa e ela não entra. Automaticamente você acaba tendo que recorrer a empréstimos que possam suprir essa falta de capital aí que você teria no teu caixa. Uma outra questão bem interessante é que nós precisamos pensar que
existem determinados períodos que há uma tendência do crescimento da inadimplência. Então, olha só, quando a gente fala em crescimento de inadimplência, eu citei agora há pouco que dependendo dos prazos e da forma de pagamento em que você pratique, você precisa trabalhar, cuidar dessa questão da inadimplência. E, gente, a inadimplência ela acontece às vezes simplesmente porque o cliente não recebeu um boleto, porque às vezes você não confirmou, porque o cliente às vezes acaba não tendo um bom controle de pagamentos, e aí ele acaba deixando isso muitas vezes para pagar quando dá, e aí ele paga primeiro quem cobra, né? Recentemente eu tive inclusive a oportunidade de estar, tenho atendido uma empresa, e a gente puxou, né? Tudo que não estava sendo recebido, tinha lá uma inadimplência de R$ 50.000. R$ 50.000 é importante para o caixa da empresa, né? Então, quando a gente olha para essa inadimplência, as pessoas apenas entendem assim, tipo, olha, eu nem sabia que eu tinha que cobrar. Então, a inadimplência precisa ter um acompanhamento muito pontual, tá? Outro fato que aumenta a dificuldade de capital de giro, gente, são as despesas financeiras. Então, igual uma frase que diz assim, né? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Na verdade, o que vem primeiro, a falta de caixa ou as despesas financeiras? Porque elas andam muito juntas, né? Quando você tem um problema de capital de giro, você muitas vezes tem um problema com despesas financeiras. E o que eu estou chamando de despesas financeiras? Porque você vai ter, claro, um aumento, né? Ao ter um aumento de inadimplência, você está, às vezes, recorrendo aí a cobranças extras, né? Você está recorrendo a dinheiro extra para pôr no caixa, e tudo isso aumenta as despesas financeiras, né? Muitas vezes você vai buscar garantias aí. Uma outra situação é que recentemente eu tive uma pessoa que me perguntou, Magda, eu vou colocar aqui para mim um garantidor, né, uma análise de crédito aqui na minha empresa. Legal. Ele vai me cobrar, por exemplo, 4% para fazer análise de crédito, e depois, se tiver inadimplência para cobrar, ele vai me cobrar mais, para receber, na verdade, ele vai me cobrar mais 3%. Então, a gente está falando de 7%. Gente, veja bem, né? Se você está contratando uma empresa para fazer uma análise do teu crédito, né? E ela vai te cobrar 4% para isso. Ok, é um serviço. E depois mais 3% para poder fazer essa cobrança, muitas vezes esse 7% de despesa financeira é algo que não cabe aí, né? Muitas vezes na lucratividade da sua empresa. Então, nós temos que ter um cuidado com isso, porque hoje o lucro da empresa gira em torno de 12%. Se você abre mão de 7%, muitas vezes, para a parte financeira, fora todos os outros custos que você tem. E, aliás, falando em custo, custo um outro calcanhar de Aquiles aí, sabe, de dificuldade de capital de giro, porque custo é assim, né? Soltou um pouquinho ali, ele aumenta. Ele aumenta em todas as fases, em todas as situações, né? Ele aumenta relacionado à parte produtiva, ele aumenta relacionado ao próprio custo fixo, né? Eu gosto muito de falar que os custos são iguais, é igual unha, né? Você tem que cortar, você tem que aparar, descuidou, cresce de novo, enfim. Então a gente tem que ter esse cuidado. Esses 4 fatores trazem situações frequentes de capital de giro. Então, quando, na verdade, o problema de capital de giro surge como uma consequência da redução de uma possível redução de vendas, normalmente a grande questão é como manter o capital de giro sob controle, né, diante de um quadro desse. E aí, automaticamente, algumas coisas podem ser feitas para evitar essa questão de crise de capital de giro. Uma delas é que assim, a empresa precisa manter uma certa reserva financeira para que ela não tenha aí um baque nesses momentos em que uma redução de venda acontece. Então, é fato que, independente da tua atividade, é importante manter uma reserva financeira que você consiga, por exemplo, passar por essas dificuldades de mudanças aí de volume de vendas, tá ok? Uma outra situação é assim, se você estiver trabalhando com prazos muito longos, é legal que você trabalhe aí uma possibilidade de encurtamento do ciclo, né? O que é esse ciclo, então? Se eu comentei que são esses prazos em que gira aí entre você vender e você comprar, você tirar o dinheiro do caixa, você produzir e receber, você teria que trabalhar o mais justo possível, né? Aquela filosofia japonesa de o just in time, né? Tudo que você faz ali dentro de um tempo cronometrado, de uma forma que você
não tenha essa dificuldade de capital de giro parado em determinadas etapas desse ciclo, tá? O controle da inadimplência, como eu falei, é uma situação que traz aí melhorias para o teu caixa. Pensar que você não pode buscar aí capital de giro a qualquer custo é uma outra situação, porque imagine o seguinte, né? Se você, no primeiro momento, na falta do capital de giro, você recorre imediatamente a um empréstimo para capital de giro, primeiro que empréstimos de dinheiro por dinheiro tem custo elevado. Por quê? Porque você não tem nenhum bem em garantia. E às vezes você ainda tem que colocar um bem em garantia para conseguir essa questão desses empréstimos. Então, se nós avaliarmos assim, gente, buscar manter a reserva tem a ver com o fato de você também conseguir ter a possibilidade de passar por essas situações e ter mais tempo. Não estou dizendo que você não vai recorrer a essa questão do capital de giro, mas você vai ter mais tempo para conseguir buscar a melhor situação para isso, né? A questão de redução de custos, como eu falei, também é uma possibilidade, né? E a questão de alongar também o perfil de endividamento. No primeiro momento, quanto mais tempo você tiver para pagar uma determinada dívida, você adia, no primeiro momento, a saída do caixa, e isso naturalmente melhora o seu capital de giro. Então, é uma situação provisória, porque naturalmente, quando você alonga o perfil do endividamento, você também tem uma situação que é o fato de você precisar, por exemplo, como é que eu vou dizer? Você precisa de dinheiro a curto prazo. Quando você alonga, né, esse perfil de endividamento, você acaba tendo menos saída do caixa. Por outro lado, você também tem um aumento do custo financeiro, porque você vai pagar mais, mais alongado aí. Então, qualquer lugar que você for buscar esse dinheiro, quanto mais tempo você demora para pagar, mais caro isso vai te custar. Por quê? Porque a tendência, como eu falei, de maior alongamento de você ter uma inadimplência. Então, isso vale para todas as situações, tá? Bom, diante disso, é importante pensarmos assim: existe existe uma solução definitiva para que você possa trabalhar o fluxo de caixa? Não, na verdade, para você trabalhar o capital de giro, que está muito ligado ao fluxo de caixa, a melhor solução é a recomposição do teu fluxo de caixa, em que aí você vai ter que ter medidas estratégicas que não estão relacionadas a uma resposta, mas a diversas delas, né? Então, a ideia é que você lance mão de algumas estratégias aí para que você consiga efetivamente devolver o fluxo de caixa de uma maneira mais tranquila para a empresa. E aí é claro que passa por situações, por exemplo, de você inclusive reduzir estoque, reduzir tempo de produção, você se desfazer de imobilizados aí que são desnecessários, você trabalhar uma cobrança eficiente e você buscar aí, de repente, até o aumento da lucratividade, porque em algumas situações as empresas acabam entrando numa dificuldade de capital de giro por conta da falta de lucratividade que vai consumindo o dinheiro do caixa. Magda, essas alternativas não são possíveis. Uma outra alternativa, e bem interessante, é você recompor o teu capital com recursos dos sócios. Então, se você tem aí, às vezes, um terreno que você comprou com dinheiro da empresa, é legal que você faça o que agora? Que você venda esse terreno e que esse dinheiro volte para a empresa. Isso seria a melhor alternativa, né? Porque aí automaticamente a empresa ela ganha um fôlego e a longo prazo ela vai te devolver esse terreno, mas de uma outra maneira. Então é legal você manter aquilo que é o que te traz o retorno financeiro. Se você mantém o terreno, muitas vezes você vai ter só o terreno e ele não te dá resultado nenhum. A empresa não, a empresa te traz lucro que vai ter a possibilidade de te dar aí muitas imobilizadas a longo prazo, certo? Bom, qual que é a ideia para fazer um cálculo de capital de giro? Já vou colocar a mão na massa aqui, abrindo uma planilha aqui para a gente conversar, né? Mas é importante assim, para você calcular qual é o capital de giro líquido disponível na tua empresa, você precisa pegar os recursos que você tem, então, lançados aí no seu circulante, seja no teu ativo circulante ou no teu passivo circulante. Então, você pode usar isso, tanto fazendo pelo teu balanço, mas como eu sei que o teu balanço muitas vezes não é
na hora que você precisa, porque normalmente isso vai ser preparado pela contabilidade, então se você não tiver um balanço gerencial aí também a toque de caixa, isso vai demorar muito para chegar, não vai mais fazer sentido. Que normalmente, quando o balanço chega na empresa, você já tem aí um delay, que a gente diz, de 2 meses, e nesse delay de 2 meses, já passou o tempo que você precisava, então você pode lançar mão de outras formas de calcular. Qual que é a forma de calcular? Então vamos lá, você precisa saber o que você tem no caixa e nos bancos, o que você tem no contas a receber e o que você tem nos estoques. Por outro lado, você precisa olhar o que você tem para pagar de fornecedores e demais contas a pagar.